Tá, bom dia, pessoal. Aula hoje de liderança organizacional. A gente vai ver gestão de riscos, tá? A gente vai dar uma introdução ali na gestão de riscos. Tá, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o conceito de risco no ambiente da empresa, no ambiente rural. O que significa esse risco? Vamos ver também a fórmula clássica lá, que é de probabilidade e impacto. Tá? O que significa a probabilidade? Que é a chance de acontecer alguma coisa, um acidente, e o impacto. O impacto é o tamanho do estrago que esse acidente causa. E vamos também interpretar uma matriz de riscos. O que significa essa matriz de riscos? Então, pessoal, aqui um estudo de casos. Tá? Um barracão de feno pegou fogo. Tá? Teve um prejuízo de R$200 mil. Primeiro fato, a fiação elétrica estava velha. Então, o que quer dizer essa fiação elétrica velha? Que era um risco conhecido. Né? As pessoas que trabalhavam lá já tinham essa ciência de que a fiação elétrica estava velha. Fato 2, não havia extintor perto. Tá? O que significa? Falha de mitigação. O que é mitigação? Tá? Mitigação são ações que são feitas ali para reduzir o risco. Tá? Então, o extintor seria uma ação para reduzir o risco, que seria o incêndio, o fogo. Então, não tinha extintor perto. Então, foi azar ou foi má gestão? Né? Se o dono sabia da fiação velha, por que ele não trocou? Como decidimos o que consertar primeiro na fazenda? A fiação ou a pintura da cerca? O que é prioridade? A fiação elétrica ou a pintura da cerca. Né? Você tem que ter a prioridade ali. Isso. Tá. Então, pessoal, aqui a gestão é a priorização do problema. Né? O que a gestão faz dentro de uma propriedade, dentro de uma empresa? Ela tem que decidir o que é prioridade. Tá? O que é mais importante para fazer naquele momento. Tá? Então, o dono, provavelmente, ele achou que não aconteceria um incêndio, ele subestimou a probabilidade, ele achou que não fosse acontecer com ele. É que sempre acontece com outra pessoa, mas que com ele não iria acontecer. Só que a fiação velha, mais o feno, que é altamente inflamável, o que é altamente inflamável? Que é fácil de pegar fogo, de se alastrar o fogo. Então, tem o alto risco de incêndio, juntando esses dois fatores. Tá? Então, o que a gestão de risco ele ajuda? O que vai ajudar a gestão de risco? Ela vai reduzir as perdas. Tá? E protege as pessoas, vai proteger os patrimônios, os resultados. Tá? Então, para que serve a gestão de risco? Para reduzir as perdas. Tá. Aqui, pessoal, a fórmula do risco. Como que a gente calcula o risco? Como que calcula o tamanho do problema que você tem lá?
tá? É o risco igual a probabilidade versus o impacto. Tá? Então, o que, que é o impacto? Ali, desculpa, o que, que é a probabilidade? É a chance daquele evento acontecer. Então, tem uma escala que vai de 1 a 5, sendo 1 para rara, é a chance zero, assim, chance raro de acontecer, e a 5, que é a quase certa. E o I, que é o impacto, que é o dano que vai causar. Tá? Então, também vai de 1 a 5, 1 é o pequeno e o 5 é o catastrófico. Geralmente leva à falência da propriedade. Então, através dessa fórmula, que a gente vai ver ali um exemplo no outro slide. Então, quanto maior a probabilidade, quanto maior o impacto, maior é o risco. Então, o gestor ele vai fazer essa fórmula, ele vai ver onde que existe maior risco de acontecer algum acidente e é ali que ele vai agir no momento. Ele vai dar prioridade para aquela situação. Aqui, pessoal, um exemplo, né, que a gente já viu ali atrás também. A fiação velha mais o feno altamente inflamável. Colocando dentro da fórmula do risco igual a probabilidade versus vezes o impacto, né, a fiação velha, qual que é a probabilidade de dar alguma coisa errada? É 5. Vamos colocar 5 ali, porque é quase certa. Uma hora vai dar um problema, vai pegar fogo, vai dar um curto. E o impacto que isso causaria naquela propriedade? Então, vamos colocar 5 também, porque seria catastrófico. Pegar fogo no feno, que é altamente inflamável. Seria bem difícil conseguir reverter a situação, né? Então, a classificação do risco é vermelho, risco crítico. Tem que ter uma prioridade máxima para a gestão. Então, a gestão tem que agir naquela situação. Tá? Então, dependendo do risco que é calculado, ali faz a prioridade. A gestão vê a prioridade, onde que ela deve investir dinheiro, tempo, tá? Naquele momento. Então, quanto maior o risco, maior a prioridade. Uhum. Tá. Então, aqui, quais são os tipos de risco que existem no agro? São 4, tá, pessoal? Operacional, financeiro, o legal, que é em relação às leis, ao compliance, e o reputacional. Então, operacional, o que, que envolve o risco operacional? Envolve a quebra de máquina, acidente de trabalho, é tudo em relação à operação dentro da propriedade. Praga na lavoura. O financeiro. Quais são os tipos de risco no lado financeiro da empresa? Queda do dólar, alta dos juros, falta de caixa, que é, né, o fundo de reserva ali da propriedade.
o risco legal das leis da empresa. O que pode acontecer? Quais são os riscos? Multa ambiental, processo trabalhista, fiscalização dos órgãos competentes. E o reputacional, que é em relação aos escândalos que aparecem na mídia, né? Na TV, na internet, boato na cidade, fofocas. Tá? Então, existem 4 tipos de risco: operacional, financeiro, legal e o reputacional. Tá. Aqui, pessoal, é em relação agora à matriz de risco, heatmap. Tá? O que é essa matriz de risco? Que é bastante usada, tá? Para você avaliar os riscos dentro de uma propriedade, de uma empresa. É uma ferramenta visual para priorizar decisões. Ela vai te ajudar a decidir o que você deve fazer primeiro, né? Através dos riscos que ela apresenta ali para você. Então, a zona verde. Tá? Vai ter essa tabela. Vou passar mais para frente ali para vocês, só para terem uma... Depois vocês veem essa tabela ali. Então, a zona verde, o que significa a zona verde? É baixo risco. Então, você só deve monitorar aquela situação. Você não precisa agir rápido, na hora. Exemplo, um pneu desgastado do trator. Você sabe que tem que trocar, então você vai monitorando, né, até conseguir trocar ali o pneu desgastado. Aí depois tem a zona amarela, então, que é médio risco. Tá? Então, na zona amarela, o que você deve fazer quando acusar a zona amarela? Você deve mitigar. Então, o que é mitigar? É você reduzir a probabilidade de acontecer aquele evento. São ações que você utiliza para reduzir a probabilidade de acontecer aquele evento. Então, o exemplo, variação do preço da soja. O que você faz em relação à variação do preço? Tá? Os produtores, eles fazem esse tal de hedge. Então, o que é o hedge? É você fixar o preço antecipadamente. Você começa o plantio, então você, através de uma cooperativa, o produtor faz o hedge, que você fixa o preço de venda, para chegar lá na frente, na hora de vender, a produção, o preço está diferente. Conseguiram entender, pessoal, o que significa o hedge? Pessoal, o hedge eles fazem como se fosse assim, eles fixam, eles negociam a venda, no exemplo, a soja. O produtor, quando ele começa a plantação da soja, ele já faz essa negociação, ele fixa o preço para ele poder vender lá na frente. Porque se ele não fizer isso, né, a soja vai sofrer variação durante o cultivo dela. Tá? Então, o produtor fixa, através de ações, através da cooperativa, né? Eles fazem um trabalho em conjunto ali, que é fixado esse valor da soja lá para ele fazer a venda lá no futuro. Então, ele sabe por quanto que ele vai vender o produto dele lá na frente.
Tá? Então, isso é uma segurança pro produtor, tá? Em relação à variação do preço dos produtos. Isso, pessoal, não serve só para soja, tá? Isso serve para qualquer produto. Uhum. E tem a zona vermelha. Quando que aparece a zona vermelha no mapa, é uma situação crítica, a que você tem que agir imediatamente. Tá? Tem um alto risco de acontecer uma catástrofe, né? Exemplo ali, uma barragem com risco de romper. Então, isso é prioridade. Então, quando aparecer ali na zona vermelha, é uma situação crítica. Tá? Tem que agir imediatamente. Ali tem um exemplo, tá, pessoal? Ó, um produtor acredita que colherá soja em março. Então, lá em novembro, ele fixa um preço de venda por meio de uma cooperativa ou de uma corretora. Isso a gente está falando do RED, que opera na Bolsa de Valores. Se o preço cair até a colheita, ele estará protegido contra essa queda. Então, ele está lá em novembro, ele só vai colher em março. Tá? Mas em novembro ele vai fixar um preço de venda, né? Através de uma cooperativa, de uma corretora. Então, ele fixa o preço de venda. Então, ele não precisa se preocupar se vai ter oscilação no mercado, né? Oscilação do dólar, dos juros, porque ele sabe o valor que ele vai conseguir vender lá em março. Pode passar, prof? Uhum. Peraí, eu quero ver uma coisa aqui para frente. Então, aqui as cores, o que indicam, né? A prioridade de tratamento. Acho que é na outra aula que vai aparecer a tabela. Então, quando aparecer o verde, você faz o risco, ali a probabilidade e o impacto. Se aparecer verde na tabela, você sabe que o risco é baixo. Então, você tem que monitorar. Amarelo, risco médio. Tem que mitigar. O que é mitigar mesmo? É reduzir a probabilidade, tá, de acontecer um acidente, de ter um impacto. Tá? Então, mitigar são as ações que a gente faz para reduzir a probabilidade do risco. Laranja, risco alto. Tá? Planejar ação. Então, ali você já começa a ver o que você vai fazer para resolver aquela situação, aquele problema.
E o vermelho é o risco crítico, requer ação imediata. Que? Qual? Esse? Tá. Pode passar, pessoal? Então, aqui está falando sobre o seguro. Tá? A importância do seguro ali para o produtor rural. Então, o seguro da colheitadeira custa R$ 15.000 por ano. Tá? É alto porque o preço também da colheitadeira é alto, né? Então, o produtor diz, é muito caro. Nunca bati a máquina em 10 anos. Então, ele decide não fazer o seguro. Então, o que ele está fazendo? Ele está analisando a probabilidade de acontecer, que é baixa, porque ele nunca precisou, ele nunca bateu a máquina, né? Nunca aconteceu nenhum acidente com ela. Mas e o impacto? Ele não está levando em consideração o impacto. Se acontecer,
Né? Então, uma máquina de R$ 1.000.000, se acontecer alguma coisa, quem é que vai pagar? Tá? Então, o seguro, ele é despesa ou ele é uma gestão de risco? Né? Então, o que é a gestão de risco ali? É avaliar o que pode dar errado, tá? Avaliar a gravidade do caso também. Tá? Vocês acham que o seguro é uma despesa? A mesma coisa que o seguro de carro. Né? O seguro da casa, o seguro residencial. Às vezes acha que nunca vai acontecer. E quando menos a pessoa espera, vai lá e acontece. Né? Então não tem o seguro. Às vezes acha que é caro o seguro. Ah, mas o que é 15 mil por ano com uma máquina de 1 milhão? Né? Pessoal, então o que é seguro? Para que serve o seguro? Como é que funciona ali? Ele pagando o seguro. O seguro é a transferência de risco. O que quer dizer seguro? Transferência de risco. Tá? Você transfere o risco financeiro para a seguradora. Então, se acontecer alguma coisa com o teu bem, é a seguradora que vai pagar. Tá? Então, você transfere esse risco para ela. Então, mesmo que a probabilidade seja... Oi, prof, falou alguma coisa? Não? Então, mesmo que a probabilidade seja baixa, no caso ali do produtor que acha que não vai acontecer com ele, né? Que ele não quis pagar os 15 mil de seguro, que ele acha que vai ser raro acontecer, mas se acontecer, o impacto vai ser catastrófico. Né? O que significa que vai ter perda total do bem. Então, deixar de contratar um seguro, né, para um risco de alto impacto, como no caso dali da colheitadeira, que tem um alto valor, né, pode colocar toda a propriedade em risco. Então, se ele perder, se acontecer alguma coisa com a máquina e ele não tiver seguro, ele pode colocar a propriedade dele em risco, pode levar à falência. Tá? Então, ele quis economizar um valor, né, achando que não ia acontecer nada com ele, mas acidentes acontecem com qualquer um, né? Não tem como prever um acidente. Não? Uhum. Então, aqui a diferença de mitigar e eliminar. O que significa? Né, o que é mitigar? Nem sempre dá para eliminar o risco. Tá? Ali a relação à chuva, de granizo, à geada, você não tem como eliminar aquele risco. É que vai acontecer independente da tua vontade. Mas a gente pode mitigar, a gente pode diminuir o impacto, né, através de algumas ações para diminuir o impacto daquele evento. Um exemplo, no granizo, ó, o risco granizo. Como que é feita a mitigação nesse caso? A gente pode contratar um seguro agrícola também para esse caso. Se acontecer alguma chuva de granizo, tiver alguma despesa, estragar alguma coisa lá dentro da propriedade, tem o contrato para cobrir o valor. Outro risco, processo trabalhista. O que pode fazer para diminuir o risco de ter um processo trabalhista dentro da empresa? Tá? É você levar tudo certinho dentro da lei, das regras, né? Uso de IPI, registro de ponto.
para comprovar o horário que o funcionário entra, o horário que o funcionário sai. E compliance. O que é compliance? É o conjunto de regras da empresa. Então, tem que levar à risca, fazer tudo certinho para evitar processo trabalhista. Ah, pessoal, vou passar Imagine um o planejamento. vídeo aqui. Peraí. Então, pessoal, acabou essa aula. Vamos começar outra, né? Então, o que a gente viu ali nessa aula? O que é o risco, né? A chance de acontecer, a probabilidade, o impacto, que no caso ali do vídeo, em vez de falar impacto, eles estavam falando sobre severidade. Tá? É a mesma coisa que o impacto. A gestão é feita com dados concretos. A matriz de risco, para que serve? Ajuda a separar o que é urgente, vermelho, o que é rotina, o que é pouco urgente, verde. Então, o risco de alto impacto, no caso da colheitadeira, que vale 1 milhão, ele deve ser transferido. Então, esse risco para a seguradora, através de um seguro. Ou mitigado, fazendo a prevenção, né? Fazendo a manutenção da máquina. Então, a gestão de risco, ela não vai impedir a tempestade, mas ajuda a fazenda a atravessá-la com segurança. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Ali no vídeo deu para ter uma ideia, né, cruzando a probabilidade, o impacto, quando o pessoal for fazer a matriz, quando faz o cruzamento, ali você vai ter a cor, né? Você vai ter o número do teu risco. Ali vai saber se é grave, se não é. Então, pessoal, a gente vai continuar ali na identificação e avaliação de riscos. A gente vai dar uma aprofundada mais nesse assunto. Tá? Entender a diferença entre identificar um risco e avaliar o tamanho desse risco. Tá? Compreender o conceito de probabilidade e impacto na gestão agrícola. Aqui um estudo de casos, né? Um exemplo ali na prática. Tá? O gerente de uma fazenda viu um pequeno vazamento de óleo no tanque de combustível perto de um rio. Tá? Como pingava só uma gota por minuto, ele achou o risco baixo. Ele avaliou o risco baixo. Aí foi resolver outros problemas. Uma semana depois, uma forte chuva lavou a terra, levando o óleo para a água. Então foi lá e contaminou a água. A fazenda foi multada pelo IBAMA em R$ 500 mil por não cumprir as regras ambientais. Então, onde que o gerente errou? O risco de uma gota era realmente baixo? Gota, minuto. Ele achou o risco baixo, né? Já pingava uma gota só, e foi resolver outros problemas. Só que uma semana depois, uma forte chuva lavou a terra, levando o óleo para a água. A fazenda então foi multada pelo banco em R$ 500 mil por não cumprir as regras ambientais. Onde vocês acham que o gerente errou nessa avaliação? Vocês acham
Tá. Então, pessoal, ali foi, né? O erro dele foi achar que nada iria acontecer, que essa gota ali por minuto não aconteceria nada. Tá? Então, ele ignorou o impacto, ele ignorou depois, o que poderia acontecer. Então, a probabilidade realmente era baixa, tá, do tanque estourar naquele dia que ele viu. Mas ele não pensou lá na frente. Tá? Ele não pensou no impacto que teria se acontecesse algum acidente. Então, ali o que o líder deve fazer? Ele deve não apenas analisar a chance de um risco acontecer. Ele precisa avaliar o impacto que esse risco pode causar. Então, ele teria que ter visto naquela situação o que estava acontecendo e ter pensado lá na frente o que aquilo poderia impactar, o que poderia acontecer, né, de prejuízo, tanto financeiro quanto ambiental, porque além de ter um prejuízo financeiro, a multa que foi aplicada de 500 mil, teve o risco também, o problema ambiental, né? Pode passar, prof? Eu tenho que tá copiando. Então, aqui o primeiro passo, qual que é? É a identificação de riscos. Então, o que o líder, o que o gestor, qual que é o primeiro passo dele? É mapear o que pode dar errado. Ele está identificando na prática o que pode dar errado. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, no agronegócio, quais são os riscos? Como é que se dividem esses riscos? Tá? E operacionais, a gente até já viu na aula passada. Operacionais, né, o trator sem freio, uso incorreto de veneno. Tá? Se divide também em ambientais, que é o desmatamento, poluição de rios, e trabalhistas, tá? Relacionado a funcionários sem equipamento de proteção, horas extras excessivas. Tá? Mas o primeiro passo, então, é identificar os riscos da propriedade. Ele tem que fazer esse mapeamento. Então, pessoal, como que ele faz, né, esse mapeamento ali, essa identificação? Ele vai ver o trator, ele vai ver as máquinas, ver se precisa de manutenção, ver como que está sendo aplicado o veneno, está sendo aplicado corretamente, se está tendo desmatamento ilegal, poluição de rios, tudo isso faz parte da identificação. A ver se o funcionário está usando o equipamento de proteção adequadamente. Aí o segundo passo, ele vai fazer uma avaliação desses riscos que ele identificou. Então, ali, o que serve essa avaliação? Ele vai priorizar o que é mais importante para agir naquele momento. Tá? Ele vai fazer ali um ranking, né? Do o que é mais importante para resolver. Então, aqui que entra aquela regra lá, aquela fórmula. Tá? Do risco igual a probabilidade vezes o impacto. Então, através dessa forma que ele vai ver, ele vai fazer a priorização dos problemas ali da propriedade.
Uhum. Usando os exemplos que a gente já viu, pessoal, aqui, né, em relação a ele viu o trator que precisa trocar o pneu, mas ao mesmo tempo ele também viu que estava tendo vazamento de óleo, né? Então, qual que é a prioridade dele naquele momento? Tá? Ou é o pneu, ele vai investir no pneu, investir tempo, investir dinheiro, ou ele vai resolver a situação lá do vazamento de óleo. Então, qual que é o alerta vermelho? Né? O que requer atenção imediata? Então, são riscos que têm alta probabilidade e alto impacto. Tá? Eles devem ser resolvidos imediatamente. Um exemplo, trabalhador aplicando defensivo sem máscara todos os dias. Tá? Então, a chance dele adoecer é alta, de acontecer alguma coisa com ele. E o impacto, tá? Tanto em relação ali à multa trabalhista quanto o dano à saúde dele é altíssimo. Tá? Então, esse é um risco vermelho que deve ser corrigido imediatamente. Então, aqui, lá numa fazenda, tem uma fazenda de gado, há um trecho de cerca quebrada. Tá? Então, essa quebrada, né? Tá estragada ali o arame. Tá? Do outro lado da cerca há uma rodovia estadual muito movimentada, cheia de caminhões em alta velocidade. Então, avaliando a situação com um olhar de líder, qual é a probabilidade de um boi fugir? Né, com essa cerca estragada, com o arame farpado estragado, qual que é a probabilidade de um boi fugir? E qual seria o impacto se ele fugir para a rodovia? Então, o líder ele vai avaliar essas duas possibilidades, tá? Qual que é a probabilidade do boi fugir, que é alta, né? Só de pensar na situação a gente já sabe que é alta. E qual é o impacto se ele fugir para a rodovia? O que vai acontecer? Tanto para o animal quanto para quem está trafegando na rodovia. Ué? Então, aqui é o risco vermelho, risco crítico. Alta probabilidade e impacto gravíssimo. Ah, pessoal, foi o que a gente falou ali, né? Então, a probabilidade dele fugir é alta e o impacto, né, de causar acidentes também é alto, né? Então, esse é um risco que exige correção, decisão imediata. Risco vermelho. Pode passar, prof? Mas estão conseguindo copiar? Então, aqui, pessoal, o risco, a matriz de risco. Né, como eu já falei para vocês, vai cruzar, como apareceu no vídeo também, né? Cruza um dado com o outro, cruza a probabilidade com o impacto, tá? Vai chegar num ponto lá que vai mostrar qual que é a cor, né? O grau ali do risco. Então, ela cruza os dados num gráfico colorido. Verde, risco baixo, amarelo, risco médio, né? Exige plano de ação a médio prazo. O risco baixo, ele pode ser monitorado. Tá? Você vai olhando, vai vendo se a situação vai mudando, né? No risco médio, faz um plano ali de médio prazo. E o vermelho é risco crítico, paralisação imediata até ser resolvido.
Então, conseguiram, pessoal, ter uma ideia de como é feito ali essa matriz de risco? Então, essa matriz de risco, pessoal, ela é muito usada. Tá? No mundo inteiro. Então, ali que eles fazem eles priorizam os problemas, tá? Para ver o que precisa ser resolvido imediatamente, o que pode esperar um pouco. Então, é muito usada essa matriz de risco. Uhum. Então, aqui, pessoal, vamos fazer essa atividade só para marcar ali V ou F, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Todo risco de alto impacto deve receber atenção imediata. V ou F. Um risco com baixa probabilidade sempre pode ser ignorado. A matriz de riscos ajuda a definir prioridades. E a probabilidade e o impacto determinam a prioridade de um risco. Então é só colocar verdadeiro ou falso. Só antes de terminar a aula, eu vou só fazer a correção para ver se todo mundo fez certo mesmo. Né? Tá, pessoal, ali, ó. A resposta, qual que é a resposta correta? Vê se todo mundo fez certinho. Tá? A primeira, todo risco de alto impacto deve receber atenção imediata. O que é? O que vocês fizeram? Isso, então, verdadeiro. Verdadeiro. Um risco com baixa probabilidade sempre pode ser ignorado. Falso. Então, mesmo com baixa probabilidade, tem que ver ali o tamanho, o risco do impacto, né? No caso lá da colheitadeira, tá? A probabilidade era baixa de acontecer algum acidente, mas o impacto era alto, o risco do impacto era alto, né? A matriz de riscos ajuda a definir prioridades. Verdadeiro. A probabilidade e o impacto determinam a prioridade de um risco. Verdadeiro também. Então ficou V, F, V, V, né? Um verdadeiro, o segundo falso, verdadeiro e verdadeiro. Então tá, pessoal, até a próxima aula, né? A gente vai ter mais uma aula ainda a última aula de técnicas integradas. Até depois, então.